Eles têm uma cultura centenária, passada de pai para filho. Os caiçaras estão entre os mais de 5.000 pescadores que vivem da pesca artesanal nas águas poluídas e disputadas da Baía de Guanabara. Hoje, os mais de 400 quilômetros quadrados de água da terceira maior baía do mundo são motivo de lutas entre pescadores e grandes empresas. E a herança da atividade pesqueira está deixando de ser uma tradição. Muitos pescadores já não querem mais que seus filhos sigam realizando o mesmo trabalho. Como muitas espécies antes vistas na Baía de Guanabara, eles também estão sendo ameaçados de extinção. Para conversar sobre os caiçaras, sua história e como vivem hoje esses pescadores, nós convidamos André Espírito Santo, vice-presidente da Federação das Associações de Pescadores e Aquicultores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro, a FAPESCA. André, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Inteiro dispor. Bom, para começar, vamos definir quem são os caiçaras. Todo caiçara é um pescador? Eles vieram do interior e foram para o litoral. Como é que é a história dos caiçaras, rapidamente, assim? Olha, os caiçaras estão intrinsecamente ligados à cultura da pesca. Por que eu falo a cultura da pesca? Porque a pesca em si é todo um conjunto, né? Onde essas famílias, essas pessoas têm como método e como objetivo a sobrevivência. Então a gente fala da sobrevivência dos caiçara que advém do interior do país, né? Eles em rios, lagoas, açudes, todo espelho d'água, normalmente você vai encontrar pessoas ligadas à pesca, à cultura da pesca. Então, a gente tem até uma máxima, dizer, o cara que está com um caniço pescando é um pescador. Não, não é bem assim, não. A pesca era muito bem definida pelo conjunto de pessoas. O caiçara se define historicamente desde 1500. Por quê? Porque ele vem da história brasileira. Era o índio que, através dos descobridores, com a invasão dos estrangeiros, houve a miscigenação. E, a partir daí, você teve o caboclo, você teve o cafuso, você tem o negro, você tem o branco, né? Então, tudo isso, essa mistura de raça brasileira, gerou essas pessoas que traziam no seu escopo lá sempre aquela questão do índio brasileiro, da cultura brasileira, que nunca se perdeu. Então, como o capital, ao longo do tempo da história brasileira, sempre precisou de dinheiro para tudo. E o caiçara estava dividido de que maneira? Porque ele fazia a troca, o comércio dele não era só pelo dinheiro, hoje é pelo dinheiro, então tem que explicar isso. Ele normalmente vivia da troca, ele pescava, parte daquilo ele trocava por mandioca, trocava por fruta, essa coisa, porque ele não tinha tempo para o cultivo dessa coisa que a família necessitava. Então, a partir daí, ele foi expandindo os espaços dele. Por quê? Naquela época, o Brasil tinha peixe. O país é riquíssimo nessa questão da piscicultura, tanto em água doce como em água marinha. O que eu digo para você? É que o caiçara hoje está confinado no conjunto urbano das cidades, no estado do Rio de Janeiro e principalmente na Baía de Guanabara, onde você tinha... Desculpa te interromper, André. E na Baía de Guanabara ainda dá para sobreviver da pesca? Não, eu digo para você hoje, original, viver da pesca não. Você tem a pesca como uma atividade ainda latente, mas se você não tiver os recursos necessários para essa captura específica dentro da Baía de Guanabara, você vai sofrer, e é isso que vem acontecendo, os conflitos com relação ao capital e com relação a esse grupo cultural que vive de pouca pesca. Ele não precisa de muito, ele precisa de pouca pesca. Então, para isso, ele precisa ter qualidade. E o que vem acontecendo com a agressão à Baía de Guanabara, os grandes peixes, os peixes bons, estão sumindo. E, lógico, ele tem que partir para um peixe de menor valor e aí a vida dele começa a sofrer em função disso. Você já está trazendo um pouquinho que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Eu vou segurar essa questão aí que eu acho que é fundamental se discutir isso hoje. Mas primeiro eu queria ouvir um pouco a sua história de pescador, assim, já fazendo um trocadilho aí. Você tem uma história dentro dessa profissão da pesca, enfim, como é que... O que você se lembra? Qual foi a primeira vez que você pescou? Você consegue Foi com lembrar? Meu pai, né, Edinardi, o apelido dele era Dizinho. Minha família passou por um momento ruim. Eu sou o caçula de uma família, né? Então, nós passamos um momento muito ruim. Minha família foi morar na Baía de Sepetiba em 1958. Eu tinha 3 anos de idade. E conforme eu fui crescendo, e meu pai... Lógico, o emprego era muito difícil naquela época. Meu pai pescava o siri,
né? E, na época, o camarão para poder vender, para poder ajudar no orçamento da família. E, a partir dali, ele carregava, porque minha mãe tinha muitos afazeres, eram 5 filhos e tal, e eu sempre ia com ele. E aquilo, ele começou a conversar muito comigo e a falar muito comigo dessa questão. E eu comecei a ver a atividade como uma coisa interessante, porque eu vi o dinheiro surgir. Meu pai pescava o siri, vendia na beira da estrada, e eu vi o dinheiro e a carne, o arroz e o feijão, e aquilo era para mim, né, garoto ainda, eu via que a minha família estava se sustentando daquilo. E aquilo entrou e se incorporou em mim, até porque a minha amizade era da beira da praia. Então eu ouvia muita história de pescador, muita coisa com relação a isso, entendeu? A minha história, ela advém daí. Aos 9 anos de idade, eu tive assim um reconhecimento da atividade. Aí, mas criança, naquela época, criança podia trabalhar assim, não era vergonha nenhuma, era ajudar o pai. É tradicional e trabalhar. Também, né? Essa passagem de função do pai para o filho já é muito natural, né? Perfeito. Provavelmente seu pai também começou a pescar assim. Agora, o que você viu mudar na Baía de Sepetiba, na Baía de Guanabara, ao longo desse período todo, desde que você é criança, assim? Muita coisa mudou, né? Nessas duas baías, principalmente. Muita coisa. E eu posso dizer a você que eu fico envergonhado hoje. E eu falo da vergonha em função de que a nossa sociedade não construiu políticas públicas. O Estado cresceu para todos os lados. O Estado fez de tudo, mas não reconheceu essa cultura. Eu acho que um Estado sem história, ou um país sem história, não é um país. Entendeu? Então, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: o samba, você conhece o sambista, mas você não sabe qual foi a dificuldade que o sambista teve para fazer aquele samba, para participar, para levar a cultura dele para que todos o conhecessem. Acho que não existe muito interesse, porque eu vou lhe explicar por quê. Porque alguém, em algum momento, todo pescador aumenta, todo pescador não sei, todo pescador é mentiroso. Isso é uma falácia, isso é um crime. Por quê? Em função de todos os acontecimentos ao longo desses últimos 20 anos, com a prospecção de petróleo aumentando, com as indústrias se instalando, houve uma marginalização de tudo isso, né? O capital veio com muita força, mas o Estado não se preparou com as políticas necessárias para poder amparar esse grupo de pessoas, e no caso os caiçaras são os que mais sofrem. E hoje eles estão reagindo, estão aprendendo a reagir. Por que os caiçaras especificamente são os que mais sofrem? Porque eles vivem de pouca quantidade. Eles são os preservacionistas do meio ambiente. Eles sabem exatamente quando pescar, por que pescar, qual é o vento, qual é a temperatura da água. Eles conhecem o meio onde eles vivem. São tradicionais, né? O que diferencia, então, o caiçara dos outros pescadores, da maior parte dos pescadores, no manejo da pesca? O manejo da pesca, muito bem. Se você pegar acima dele, você vai ter o pescador artesanal profissional. André, o que é isso? Hoje, né, eles estão qualificando em função das conferências de pesca que houve desde 2005, o que aconteceu a partir daí? A partir daí começou a se criar, dar a definição. Então, o caiçara que você conhece, pela Conferência Nacional do Meio Ambiente, criou-se uma tarja chamada População Tradicional, para poder identificar esse homem, esse cidadão. Então, a partir daí, lógico, a sociedade passou a ter uma visão, não, é uma sociedade tradicional, por isso que você fala tradição, de tradicional, população tradicional, você vai buscar na lei, você vai ver que elas existem, mas o caiçara está inserido ali. Aí você diz assim, ele não quer ser um pescador artesanal, profissional? Olha, ele quer ser tudo que for possível ser. Mas esse homem tem uma demanda, ele não tem como sair da inércia em que o Estado colocou, em função de todas as licenças ambientais que foram dadas ao capital para a instalação das indústrias. Se você for a Baía de Sepetiba, foi tomada. Imagina a Baía de Guanabara. Se você passar hoje qualquer carioca, que passar hoje pela ponte Rio-Niterói, do seu lado esquerdo e olhar, você vai ver uma cidade à noite iluminada, mas são barcos operacionais da indústria do petróleo. E você vai olhar para o outro lado e você vai ver as plataformas. Aí eu pergunto para você, aonde pescar? E não é somente um acidente ambiental que atrapalha a pesca, né, André? É importante salientar isso. O próprio barulho dos barcos e das plataformas já atrapalha bastante, né? As hélices, o arrasto dos barcos, esses barcos têm um calado tremendamente profundo. Eles arrastam fundo, acaba com a fauna. Eles criam canais marinhos embaixo e, ao atravessar, eles criam um mapa geológico da área marinha que você não está vendo, que a população não vê. Mas lá no fundo está mexendo com tudo, entendeu? Então, é muito difícil. A vida dessas pessoas está intrinsecamente ligada à sua cultura. Como mudar?
Como você pegar esse homem e dizer para ele, olha, ou você tem que dar outro jeito, você tem que fazer outra coisa, entendeu? Mas o Estado, eu continuo dizendo para você, o Estado brasileiro não se aparelhou, não se preparou com as políticas públicas necessárias para a mudança de vida desses cidadãos. O que houve foi uma invasão de políticos ou politiqueiros, seja da forma que for, porque o voto é buscado a revelia da vontade até das pessoas, porque eles invadem o espaço, eles dizem que estão ali, que vai fazer e não fazem nada. E da mesma forma, você vê o Estado brasileiro hoje, né, o executivo brasileiro, você não vê falar sobre a pesca. Eu vou falar um pouquinho dos royalties, você vai entender. Falaram de tudo dos royalties. Onde está a pesca nos royalties? Quando foi mencionado? Os outros estados que nunca produziram, quer dizer, Minas produz minério. Onde o Rio de Janeiro participa disso? O minério está sendo descarregado na Baía de Sepetiba, mas o ICM é cobrado lá atrás. Aí eles vêm falar de trabalho. Ah, vamos dar mão de obra. Como o pescador vai poder se preparar para ser uma mão de obra especializada, quando nem a educação básica chega a ele, quando os programas sociais não chegam a ele? E até se interessa, né, André, deixar de ter essa atividade tradicional e migrar para uma outra atividade, né? Nem sempre é interessante do ponto de vista pessoal também. Porque eu vou lhe explicar. Quando você fala dessas populações tradicionais, normalmente todo o conjunto da família trabalha em prol dela. Por quê? A mulher ajuda ao marido, o filho passa a entender a profissão do pai, o pai tem o filho depois de determinada idade, ele passa a ajudar o pai. A família participa do todo na pesca. Você está entendendo? E hoje, o que vem salvando, o que vem clareando a vida dessas pessoas é a aquicultura. São as definições que a gente dá da atividade que está ligado intrinsecamente lá ao setor de captura, e aí eu preciso falar da aquicultura, eu digo para você, por exemplo, o siri. Você hoje está se tentando criar o siri em cativeiro. Já chegou uma resposta? Não, mas o camarão já, mas o caranguejo já. Ou seja, são novas possibilidades a uma Baía de Guanabara totalmente poluída, talvez. Né? Então, quando a sua pergunta, quando você diz, existe uma esperança, mas é necessária a intervenção do Estado com técnica, com tecnologia, com respeito a essas pessoas. Essas pessoas precisam ser olhadas pela sociedade, mas com muito respeito. Por quê? Porque ela tem uma bagagem muito grande, ela pode contribuir para o Estado brasileiro através da cultura, através da tradição, através do enraizamento. Sobretudo porque essas empresas que estão presentes na Baía de Guanabara falam muito em sustentabilidade. Me parece que essas populações são essenciais para conseguir chegar-se à sustentabilidade, né, André? Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa aqui. O assunto é demasiadamente longo, né? Dava 3 programas aqui, a gente precisa fazer um rápido intervalo. A gente volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a população caiçara da Baía de Guanabara. Nosso convidado de hoje é André Espírito Santo, vice-presidente da Federação das Associações de Pescadores e Aquicultores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro, a FAPESCA. André, só para a gente embasar bem nossa temática aqui, que população de caiçaras é essa da Baía de Guanabara e qual é a importância da Baía de Guanabara dentro desse universo pesqueiro no Rio de Janeiro? Olha só, eu vou falar para você assim. Primeiro, é fundamental a Baía de Guanabara para a vida dessas pessoas. Isso é fundamental, isso é indiscutível. Né? E em determinado momento da história política do Brasil, foi criado uma Secretaria Especial de Pesca, que era a SEAP. Né? E o nosso presidente, ele deu status de ministro, né, a esse secretário. E logo após, aí, antes da saída dele, do presidente Lula, ele fez o Ministério da Pesca contra tudo e contra todos e tentou, logicamente, está tentando mandar uma mensagem que precisamos construir dentro deste setor especificamente. Com relação à Baía de Guanabara, você vai entender, nós temos um ministério e o ministério ainda está muito politizado, ele não está preparado tecnicamente para poder atender essa demanda, ele ainda não disse por que veio. São perguntas que o setor faz, entendeu? E não consegue achar resposta. Onde está o caiçara nisso? Olha, eu posso te dizer, e é uma denúncia, ele está sendo discriminado porque ele não é reconhecido,
porque o Ministério tomou uma posição de que, olha, é preciso olhar lá e ver, fulano tem que estar com aquela carteira. Aí você fala da população tradicional. Será que ela entende que ela precisa estar com essa questão da cidadania latente no seio da família para ela poder ter acesso? Será que o pescador quer o defeso? Ele quer parar de pescar? Como eu lhe disse, eles conhecem a temperatura, eles sabem do vento, sabem da desova, eles sabem o berçário desses peixes e conhecem isso. O que eles querem? Eles querem que o manifesto desse ministério tome conhecimento desse espírito, entendeu? De tradicionalismo. Ele precisa ser reconhecido como cidadão. Então, nós, na FAPESCA, nós há mais de 20 anos, trabalhamos um tripé, né, que está baseado na questão da moralidade, está baseado na questão da humanidade e na dignidade. Então, falta aos caiçaras dentro da Baía de Guanabara, e se você falou assim, em torno de 5 mil, se der um número, seria uma falácia. Não existe, o Ministério não conseguiu fazer um censo até agora. Não existe uma bagunça setorial entre o que é pesca industrial, o que é pesca oceânica, o que é pescador artesanal, o que é caiçara. O que é isso? O que é esse conjunto? O Estado, e quando eu falo do Estado, eu falo dessa representação máxima, o Ministério da Pesca, ele ainda está muito politizado. Existem políticas que são políticas partidárias que estão tomando ações, mas não estão enxergando a grande necessidade, o grande espírito dessa população. Mas essa população está muito acordada. E é por isso que eu estou aqui, porque de alguma maneira vocês procuraram as pessoas certas e elas vieram e, graças a Deus, eu digo isso a você, eu poder falar sobre isso, até porque eu estou envolvido esses anos todos, e o que eu chamo de denúncia também, eu quero que fique claro, é que nós estamos tentando salvar uma palavra que você pouco ouve. Você ouve muito falar em ambientalista, mas você não ouve falar em preservacionista. Os caiçaras são exatamente esse grupo de pessoas preservacionistas. Eles querem preservar a cultura, eles querem preservar a tradição familiar, eles querem preservar o seu direito de cidadão. Eles não querem ser obrigados a ter que largar a cultura deles para poder ser um operário especializado. Muitos ainda são assim e outros não têm tempo dessa transformação. Então, se eu falasse números aqui, seria uma falácia. Não existe esse número oficial, não existe uma contagem correta desse número. Agora, André, falando desse cenário, desse ambiente que é a Baía de Guanabara, a presença dessas grandes empresas, das petroleiras, enfim, e dos pescadores, sejam eles caiçaras ou, enfim, pescadores de uma forma geral. Entra um, sai outro, é possível conviver harmonicamente nesse cenário, pensando nesse desenvolvimento industrial que se tem através das empresas de petróleo e manutenção desse preservacionismo que você citou? Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Há alguns anos atrás você viu um nordestino chegar aqui, ficar atrapalhado, subir um morro e viramos favela. E aí eu volto, o município, o Estado, a própria União Federal não conseguia controlar, né, a chegada desses imigrantes à cidade do Rio de Janeiro. O que está acontecendo com o caiçara? Uma invasão, né, agressiva da iniciativa privada com relação, eu volto a falar, quando eu falo do capital, eu falo exatamente disso. E o caiçara não está entendendo isso. O que ele está vendo é o seguinte, mas era ali que a sardinha estava, está passando um tubo. Ela liga, está ancorado o barco, as âncoras extremamente pesadas batendo no fundo, mexendo com o fundo da baía. Então a gente costuma dizer o seguinte, essa agressividade não dá espaço para que essa cultura se implante. Teríamos uma forma de construir alguma coisa através disso? Veja só. A Petrobras, a empresa brasileira de petróleo, ela tem tentado, através da gerência de comunicação e responsabilidade social, né, com uma ferramenta que nós ajudamos a construir junto com ela, né, os caiçara. Nós estamos tentando, através de uma coisa chamada mesa de diálogo. Diálogo por quê? Porque não existe um voto, não é assim, tem que haver consenso. E esse consenso, estamos tentando construir bases sólidas para implantação, para que a própria indústria de petróleo veja o dano causado, não só ao meio ambiente, mas a essas pessoas, a esses cidadãos. Esses conhecedores da Bahia também, né? Porque é um conhecimento que você não aprende na escola, né? Olha, eles costumam dizer assim, uma vez lá
na empresa, num convite feito para que os gerentes pudessem entender, na mesa de diálogo, foi perguntado assim, não, mas a gente conhece a Baía de Guanabara e tal, conhecemos tudo. E meu companheiro, Misael de Lima, o presidente da FAPESCA, colocou assim, olha, amigos, eu sempre fui pescador, maricultor, vivo disso, vocês podem conhecer a Baía de Guanabara através de satélite, de onde vocês quiserem, mais do que eu, não. Igual. Mas não, vocês só conhecem o espelho d'água. Eu conheço tudo, a vida marinha, a minha vida que vivo do que está lá. Eu conheço os peixes, eu conheço as pessoas. E vocês só conhecem uma coisa, a atividade de vocês, mais nada. Vocês só querem tirar. Estão colocando o que lá? Agora, em 2000 teve um grande vazamento de petróleo, me parece que foi um divisor de águas, não é isso, André? O que mudou no ano 2000? O que teve de tão importante nesse vazamento? E o que mudou nas relações também? Que me parece que é um momento meio inóspito, né? Então, assim, como é que esse vazamento, no caso, mudou o rumo da história da Baía de Guanabara? Eu posso dizer assim para você, em 2000, quando houve essa tragédia, para o pescador, né? Porque a população urbana não sentiu isso. Pelo menos não está sentindo gosto na mesa, né? Mas poderia, né? Poderia estar sentindo. Atingiu e muito. Muita coisa. Era preciso que houvesse um programa específico para nós mostrarmos aos cidadãos carioca exatamente o que aconteceu. Você veja só, quando houve o acidente, e já havia outros acidentes anteriores, só que não com essa proporção catastrófica, e já houve depois dele outros vazamentos. Se a gente fosse ficar falando aqui, você ia falar assim, só vamos falar de vazamento. Outros menores, né? Que acabam ficando meio apagados na dimensão desse maior. Como eu disse anteriormente, se você olhar para o lado esquerdo, indo da ponte do Rio para Niterói, você vai ver uma cidade. O que você acha que esses barcos trabalham? Trabalham com óleo diesel. Onde vai o lixo desses barcos? Olha a quantidade de barcos, olha o que eles estão jogando dentro d'água. Tem fiscalização? Existe acompanhamento? Não. Sabe quantos estaleiros existem dentro da Baía de Guanabara trabalhando com tinta, trabalhando com ferro, trabalhando... Olha, é um conjunto tão agressivo e eles querem espaço. É isso, a agressividade espaço, deles, eles querem, eles não tomam, eles acham que já são senhores daquele espaço e não respeitam exatamente essa questão desse carioquinha chamado Caiçara da Baía de Guanabara, como você mesmo está colocando. Em 2000, esse acidente foi um divisor de águas. Por quê? Porque alertou a todos com relação que poderia vir, como já aconteceu no mar com as plataformas de petróleo, os vazamentos que você está vendo, rachadura do solo marinho, a prospecção desordenada. A gente precisa entender isso. O carioca precisa entender, o jogador de futebol tem uma coisa interessante, tudo que acontece no Rio de Janeiro se espalha pela América Latina, não só pelo Brasil. É uma verdade. Tanto é que os caiçaras da Baía de Guanabara, hoje, está servindo de exemplo para os caiçaras na Amazônia, na Bahia. No Espírito Santo hoje, nós temos uma organização em função de quê? Do caiçara, por causa da Aracruz Celulose, por causa de outras empresas que se instalaram, mas elas estão tentando coordenar isso, estão tentando ajudar. E a Petrobras agora é que está sentada tentando entender tudo isso. Por quê? Porque é tipo assim, é a Petrobras que vai lá e fura, que bota o cano, quer dizer, ela manda. A pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer, é uma pergunta verdadeira. Quem é que pratica o crime? Quem manda ou quem faz? Será que são as empresas terceirizadas? Será que é a Petrobras? Será que é o Estado brasileiro? Será que a culpa é do cidadão carioca, que não faz absolutamente nada, teria que fazer? Né? Exatamente. Então, nós, FAPESCA, acho que é a nossa obrigação institucional, moral, e aí vem o pilar da dignidade, moralidade, aí vem a questão humana, que é muito importante as pessoas entenderem isso. Esse grupo de pessoas ainda tem muito a dar. Tem um serviço gigantesco a colaborar com o meio ambiente, como fiscalizadores ambientais. O que está acontecendo, você precisa saber, porque o Estado não tem como aparelhar as instituições para fiscalizar o que está acontecendo dentro da Baía de Guanabara. E aí você está vendo os desastres que estão acontecendo, morte de pescador, vazamento de petróleo, instalações de indústria extremamente agressiva no ambiente, deixando a cidade com cartão postal, que eu acho que todos nós vamos estar preocupados com esse futuro que não é nada muito claro e iluminado, é um futuro meio sombrio. E eu acho que ainda há tempo de uma discussão muito séria
dentro do Brasil, nas questões das baías, porque todas elas já estão sentindo. A Baía de Guanabara é só um exemplo, né? Ela é um exemplo, porque ela é o cartão postal, eu posso dizer para você, do Brasil. Histórico, né, André? Claro. É importante preservar esse espelho d'água, né? Claro André, que é importante. Eu quero te agradecer muitíssimo a sua presença. Eu acho obrigado. Que, de fato, vocês são os grandes conhecedores desse cenário histórico importante, dessa beleza que é a Baía de Guanabara. Vamos torcer para que haja uma conscientização, como você disse, de todas as partes, né? Porque se a população começar a cobrar, fica inevitável. As empresas também tem uma satisfação a dar à sociedade, o Estado, o idem. Então, vamos torcer para que esse espelho d'água seja preservado e mantenha essa história linda para contar. Muito obrigada pela sua presença. De nada, estou sempre à disposição. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!